Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando com esse painel número 7 do 8º Seminário Internacional do OMA sobre Direitos Humanos e Empresas. Esse painel, então, tem o nome de A Necessidade Brasileira de uma Lei Marco de Direitos Humanos e Empresas. E vamos discutir aqui algumas pequenas, não pequenas, né? Algumas avaliações, algumas ideias que já estamos desenvolvendo entre um diálogo entre a sociedade civil e o parlamento, em um projeto que está relativamente avançado e que está para ser apresentado em breve na Câmara. Meu nome é Gonçalo Berron, eu sou diretor de projeto da Fundação Friedrich Ebert, também sou associado do TNI e nesse caráter participo das campanhas pelo tratado, etc, etc. Então, gostaria de agradecer também essa parceria com o OMA. Primeiro ouvir o Gustavo Pesali. O Gustavo é assessor jurídico da deputada federal Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, é advogado popular, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e consultor em Direitos Humanos. É responsável pelo acompanhamento da luta contra o avanço da mineração pelo mandato. Então, Gustavo, contigo a palavra. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde a todas. Me ouvem bem? Perfeito, então. Como apresentado, né, meu nome é Gustavo Pesali, e no dia de hoje eu estou representando aqui a deputada federal Áurea Carolina, que infelizmente não pôde estar presente aqui conosco, né, por motivos de saúde, mas ela pediu que eu agradecesse a todas em seu nome por essa importante iniciativa, o que eu faço por meio das representantes do OMA, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E mais uma vez é a universidade pública se colocando aí como protagonista de processos de ampliação democrática, demonstrando de maneira inequívoca a sua imprescindibilidade para o Brasil de hoje e do futuro. Esse evento certamente vai contribuir para a qualificação desse projeto de lei que se propõe a implementar o Marco Legal de Direitos Humanos em Empresas, tão fundamental para a promoção de uma cultura de direitos humanos no nosso país. O nosso mandato negrita que nós acreditamos que construções como essa devem ser realizadas sempre e tanto quanto possível a partir de articulações de construções e experiências de resistência e de luta territorial em diversas partes do Brasil, da América Latina, do Sul global e do mundo. Eu apresento o nosso mandato salientando que ele se propõe a realizar uma construção política coletiva que consubstancie as lutas feministas, antirracistas, de enfrentamento à LGBTfobia, se comprometendo com a defesa do meio ambiente e com o enfrentamento dos processos de dominação e violência inerentes ao capitalismo, principalmente em sua vertente neoliberal. No que toca especificamente à questão da implementação e garantia dos direitos humanos, no contexto de empresas e de seus empreendimentos, nós sabemos da existência de lacunas no ordenamento jurídico brasileiro que dificultam a prevenção de violações, bem como a responsabilização de empresas nacionais, especialmente transnacionais, assim como de seus gestores e o processo de reparação das vítimas e busca por justiça. Atualmente, nós vivemos um contexto de aprofundamento do neoliberalismo, e com ele a desregulamentação de setores de altíssima relevância, sendo o exemplo central no estado de Minas Gerais, de onde falo, onde se encontram nossas atividades, né, a paulatina flexibilização da legislação ambiental de forma a simplificar licenciamentos e atrair investimentos. Nas palavras do governo do estado, tais iniciativas visam destravar obras e empreendimentos, que encontrariam na legislação ambiental, urbanística e de proteção ao patrimônio cultural entraves a uma ideia de desenvolvimento, que é, a nosso ver, equivocada. Recentemente, para dar um exemplo disso, foi firmada uma parceria entre o Poder Judiciário de Minas Gerais, o Ministério Público e o Governo de Minas, lançando o programa Destrava Minas, com o objetivo de promover supostas soluções mediadas para viabilizar grandes obras e megaprojetos que tinham sido barrados pela Justiça, em sua maioria em decorrência de ilegalidades ou inconsistências potencialmente danosas ao interesse público.
Então, mais uma vez, ficamos em dúvida sobre os reais interesses por trás desse tipo de iniciativa. O fenômeno da redução do arcabouço normativo protetivo de direitos, ele não é de hoje, mas agora ele se expande com mais intensidade no contexto do avanço de projetos políticos ultraconservadores, comprometidos em passar a boiada. Isso tem provocado consequências nefastas, sendo exemplos concretos os recentes desastres criminosos dos rompimentos das barragens de mineração da Samarco e da Vale em Mariana e Brumadinho, respectivamente. Tais fatos provocaram a morte de centenas de pessoas e animais, a destruição irreversível da fauna e da flora da região, a contaminação de rios imprescindíveis para o equilíbrio ecológico e para o abastecimento de milhões de pessoas em vários estados, dentre outras violações de direitos que persistem no tempo e se capilarizam na estrutura social e produtiva, deixando marcas que se prolongam e se aprofundam no tempo. O que temos percebido em nossas lutas territoriais dentro da atuação do mandato é que as grandes mineradoras, muitas delas com capital aberto e caráter transnacional, vêm se aproveitando do contexto de fragilidade institucional que se espalhou pelo nosso país e também do desmantelamento e das lacunas normativas para expandir de maneira predatória suas atividades a partir de estratégias que se consolidam como verdadeiras metodologias do terror, englobando a cooptação de políticos locais e lideranças comunitárias abertos à subserviência, promovendo a intimidação e a violência contra agentes políticos, lideranças, indivíduos e comunidades que se firmam em resistência contra o avanço dos empreendimentos, a partir da criação de ambientes de desinformação, medo e precariedade que dificultam os processos de articulação coletiva, a partir da contribuição proativa para o desmantelamento das normas de preservação ambiental, de proteção ao patrimônio cultural, de prevenção de riscos, bem como dos sistemas de fiscalização e controle, com o descomprometimento com a transparência e a publicidade de seus atos, com a absoluta ausência de sistemas internos de promoção dos direitos humanos, de prevenção de violações e de fluxos para compensação e reparação de danos, com o não comprometimento das empresas com a busca eficiente e participativa de soluções extrajudiciais para os danos causados, com a negligência em relação aos direitos de participação prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais, como são os indígenas e quilombolas, com a utilização das fragilidades do sistema de justiça, aqui compreendidas as instituições de justiça, como o Ministério Público e Defensoria, assim como do Judiciário, para protelar a assunção de responsabilidades e a indenização dos atingidos. E, por fim, a partir da criação de processos de desgaste dos atingidos, com o objetivo de desestimular a busca por justiça. Esses são alguns exemplos que eu me lembrei. E tudo isso se dá no bojo de projetos de expansão empresarial que calculam com precisão os eventuais prejuízos atrelados a um potencial desastre, havendo planilhas que friamente dão preço às vidas humanas, animais, cada pé de alface, cada centímetro de terra possivelmente arrasada. Nós não estamos aqui falando de elucubrações, tendo tudo isso sido fartamente documentado nos trabalhos da CPI da Câmara dos Deputados, que investigou o crime da Vale cometido em Brumadinho, tendo o relator proposto no parecer o indiciamento das empresas Vale, Tuvisud e de mais 22 pessoas, sendo algumas delas pelo crime de homicídio doloso. Posteriormente, nos trabalhos da comissão externa, que acompanhou a realização do acordo da Vale, que acompanhou a realização do acordo entre a Vale, as instituições de justiça e o Estado de Minas Gerais para a reparação dos danos coletivos e difusos decorrentes do crime cometido em Brumadinho, ficou evidente a imensidão do poder da empresa face à fragilidade das nossas lideranças políticas, havendo exclusão total dos atingidos no processo de construção das soluções e criação de verdadeiro balcão de negócios, com utilização dos recursos para obras absolutamente desconectadas dos interesses e necessidades das comunidades, como é o caso da proposta da construção do Rodoanel, cujo interesse eleitoreiro sobrepuja eventuais benefícios reais à sociedade.
Parte dos recursos foi destinada aos políticos locais, nos municípios atingidos na bacia do Rio Paraopeba, para que decidam como aplicar o dinheiro, eliminando a centralidade do sofrimento das vítimas do processo reparatório e abrindo margem para a destinação política dos valores. Em outra situação acompanhada pelo mandato, a necessidade de construção urgente de sistema alternativo de captação das águas do Rio Paraopeba, contaminado pela ruptura da barragem de Brumadinho, promoveu mais destruição e mais violações de direitos humanos. Ponte dos Almorreimas, uma comunidade situada às margens do rio, acima do rompimento da barragem, amanheceu com caminhões e tratores derrubando cercas, destruindo plantações e construções, agredindo a paisagem, descaracterizando de maneira irreversível o rio e suas margens, sem que tenha havido consulta prévia, negociação ou indenização adequada. O que percebemos é que, sem um marco legal que direcione casos como o do rompimento da barragem em Brumadinho e Mariana, mesmo os processos de reparação, sem diretrizes e feitos às pressas, criam novas camadas de violações de direitos humanos. Isso tem ocorrido nessa nova fase a partir de decisões corroboradas pelas instituições de justiça, que são equivocadamente deslocadas da condição de fiscalizadores para a condição de intervenientes e gestores de parte dos recursos atrelados ao processo de reparação. A engenharia desse sistema é brutal e os prejudicados são aqueles mais vulnerabilizados. Tudo isso que eu estou dizendo aqui reforma a imprescindibilidade da criação de normas que contribuam de maneira sistemática para o estabelecimento de obrigações prévias aos empreendimentos, que direcionem de maneira vinculante a atuação das empresas do nosso país, e também as transnacionais que aqui atuam. Só assim poderemos pensar de maneira propositiva a prevenção e os processos de reparação. Pelas nossas vivências nos territórios, pela gravidade das denúncias que chegam cotidianamente ao mandato, fica evidente a falência da proposta trazida a partir do Decreto 9571 de 2018, que apenas estabelece diretrizes gerais, que podem ou não ser adotadas pelas empresas. A ausência de caráter vinculante fragiliza a potencialidade da proposta. Ademais, não era de se esperar que adviessem bons resultados a partir de uma normativa construída sem debate na sociedade e sem participação ativa dos movimentos sociais. Erro que esse nosso projeto de lei não pode cometer. Da mesma forma, a proposta de criação de um Plano Nacional de Ação por parte do governo federal também é insuficiente, pois, além de disposições voluntaristas, esses instrumentos possuem falhas de efetividade já observadas em outros países da América Latina, pois seu conteúdo, baseado nos princípios orientadores da ONU, não é capaz de suprir as lacunas existentes na responsabilização dessas grandes empresas. Aqui estamos reunidos em mais uma etapa de tantas que já têm ocorrido com o objetivo de compilar os acúmulos da temática de direitos humanos em empresas, para chegarmos a um projeto de lei debatido coletivamente e que contemple de maneira efetiva as necessidades de amparo e proteção do nosso povo frente à força e violência das megaempresas e megaprojetos. Há em funcionamento hoje um grupo de trabalho para a elaboração de um projeto de lei-marco que conta com as assessorias parlamentares da Aura Carolina, da Fernanda Melchiona, do Carlos Veras, do Helder Salomão, mas também, e de maneira fundamental, dos professores, estudantes e pesquisadores do OMA, da FES Brasil, do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, da CUT, dos Amigos da Terra Brasil, do INESC, do Conectas, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Justiça Global e tantos outros movimentos e ativistas preocupados com a temática. O nosso desejo, então, é que esse seminário seja um espaço de trocas, de construção coletiva, de legitimação democrática, de reflexões e compartilhamentos. Que a resistência e a vontade de transformação social em busca de um mundo mais justo e solidário sejam o nosso sul, e que as sementes plantadas por cada um de nós reflorestem a terra arrasada pelo contexto político atual. Da parte do nosso mandato, estamos disponíveis para construirmos caminhos para a concretização dessa proposta.
Vamos em frente. Boa tarde a todos e muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço muito, Gustavo. Espetacular essa fala, conta pouco os motivos pelos quais nós estamos discutindo isso e os argumentos, muito claro também. Antes de passar para a Fernanda, eu gostaria de voltar para os vídeos. Então, o Fernando me disse que já está no controle. Vamos ver primeiro o do Carlos e depois vamos passar para a Fernanda e depois vamos ver o do Elber, tá? Fernando, pode passar, por favor. Meus cumprimentos a todas e a todos. Sou Carlos Veras, deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal aqui no Brasil. Este tema já foi discutido pela Comissão de Direitos Humanos e Minoria no contexto da RPU. Está mais do que na hora de avançarmos nessa agenda globalmente, sobretudo quanto à responsabilidade dos Estados e das empresas transnacionais, quanto ao impacto de suas operações nos direitos humanos, nos direitos sociais, no direito ambiental. As empresas transnacionais, muitas delas, têm mais dinheiro do que muitos países e não podem deixar terra arrasada, como se encontra aqui no Brasil, Mariana e Brumadinho. A nossa luta é para garantir os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos ambientais. Por isso é muito importante avançarmos nessa agenda, avançarmos nesses acordos, nesse pacto. A Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, através desta presidência, vai continuar acompanhando de perto. Muitíssimo obrigado. Muito claro essa vontade política de avançarmos, essa necessidade, né? E compromisso de avançarmos nessa agenda. Então, agradeço essa oportunidade de poder mostrar essa mensagem do Carlos e agradeço o Carlos, o Glaucus, que ajudaram também para nós termos essa participação. Então, Fernanda, gostaria de pedir para você, mas antes vou te apresentar direitinho. Fernanda Caldas Jorge, sócia da LBS Advogado, diretora do Instituto Laboro e membro da rede LADO, especialista em Direitos Humanos do Trabalho e Direito Transnacional do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha. Representante aqui da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que, como vocês sabem, além de uma atuação muito importante no Conselho de Direitos Humanos e de ser a maior central de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e, quem sabe, da região também, tem sido muito ativa no debate sobre direitos humanos, direitos trabalhistas, vis-à-vis empresas internacionais e tal. Então, eu gostaria de convidar a Fernanda a fazer essa contribuição. Boa tarde a todos e todas. Vocês me escutam bem? Talvez um pouco mais próxima do microfone. Tá bem. Eu cumprimento e agradeço a todas as pessoas envolvidas nesse seminário e nesse projeto, em nome da FES Brasil e da Roma, e do espaço de a CUT estar aqui. A CUT ela tem um compromisso estatutário de lutar pela melhora das condições de vida e trabalho da classe trabalhadora em geral e atuar em direção à consolidação da democracia no Brasil e na transformação da nossa sociedade. E, evidentemente, dentro desse marco, se explica a participação da CUT no Conselho Nacional de Direitos Humanos e o envolvimento e a prioridade que a CUT dá para esse projeto de lei, para a implementação efetiva dos direitos humanos no país. Nós
vivemos um momento, como o Gustavo falou, e eu tenho certeza que ao longo do seminário foi muito discutido e comentado, um momento em que existe uma prevalência da ideologia neoliberal, que, sob o argumento da necessidade de uma modernização, promove uma série de flexibilizações nos direitos sociais, especialmente nos direitos trabalhistas no país. E a gente vive um momento político e jurídico, especialmente desde 2016, em que essa desconstrução do nosso sistema e de todos os avanços trazidos pela Constituição Cidadã, eles vão sendo desarticulados num projeto em que se prioriza o capital financeiro com total descaso da vida das pessoas, da dignidade dessas vidas e com uma total liberdade para qualquer tipo de empreendimento. Nessa conjuntura política de construção dos nossos direitos e do que propõe a nossa Constituição, seja através de decisões judiciais, seja através de mudanças legislativas, o fortalecimento dos compromissos internacionais que o Brasil tem e a institucionalização de uma política pública e de estruturas de Estado e não de governo se mostra cada vez mais importante. Daí o destaque da atuação do Conselho Nacional e o destaque da articulação para construir esse projeto. Enfrenta-se no mundo a disputa, né, entre a criação de uma regulação internacional vinculante e a defesa do lado das empresas de princípios norteadores que se possam aderir de maneira voluntária para a implementação. E isso essa disputa e essa contraposição, ela é muito semelhante à disputa que se dá entre capital e trabalho no que diz respeito aos direitos sociais no nosso país e no mundo. E nesse contexto político em que nós vivemos, acesso aos sistemas e a exigibilidade dos compromissos internacionais firmados pelo nosso país são fundamentais para a gente enfrentar esse cenário político, enfim, que nós temos vivido com a desconstituição de várias políticas e de vários, até mesmo, conselhos nacionais. Então, é um tema central para a CUT, prioritário, e daí o nosso envolvimento, o nosso agradecimento e a nossa intervenção, especialmente o Gustavo mencionou muitos dos desastres ambientais e todas as consequências que eles trouxeram, a necessidade do protagonismo das pessoas atingidas e a grande contribuição que a CUT traz para esse debate é justamente o protagonismo do trabalho. Um dos traços dessa ideologia, dessa nova razão do mundo centrada no capital, é querer propagandear que o trabalho está em extinção e tornar invisíveis e irreconhecíveis as pessoas que executam esse trabalho. Então, nós identificamos nesse projeto de lei e na efetivação, na concretização dos direitos humanos no Brasil, uma ferramenta, um elemento muito importante para a construção de uma ecologia do trabalho, de um sistema que seja centrado na existência digna das pessoas. Então, e esse fator ele não pode ser esquecido, né? Porque o trabalho tem um caráter de identidade, de pertencimento das pessoas, de uma espécie de carta de ingresso à cidadania. Ele é um mecanismo
de inclusão muito importante. Num contexto em que nós voltamos ao mapa da fome, que enfrentamos o desemprego e todas as consequências da pandemia, então, a importância de sistematizar e estruturar, para além das vontades ou do ânimo destruidor dos governos do momento. Então, nós estamos participando desse projeto intensamente. Essa é a nossa fundamentação política de estar presente aqui, a grande contribuição que a Central pode trazer para esse grupo. E o Gonçalo me havia pedido para avançar um pouquinho mais, além nessa apresentação inicial, para além de explicar a participação política da CUT, o envolvimento, e tentar ressaltar para vocês o quanto isso é estruturante e prioritário na agenda da Central. Ele pediu para eu contar um pouco de como nós estamos desenvolvendo a discussão da estrutura desse projeto de lei. Então, eu vou avançar para esse ponto. Só um minuto. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um grande trabalho por meio do Roma de pesquisa e de análise dos planos de ação nacional mundo afora, e mostram sempre a fragilidade dos planos de ação que tendem a priorizar essa tendência de serem muito abrangentes, muito genéricos, muito principiológicos, e transferirem a responsabilidade pelo viés de uma adesão voluntária. Então, pensando nisso, as discussões elas têm sido orientadas para a criação de um projeto de lei muito bem sistematizado, em que, para além dos princípios normativos gerais das demissões, houvesse um discorrer efetivamente sobre as obrigações do Estado no seu papel de promoção, de prevenção das violações de direitos humanos. Uma parte discutindo as obrigações das empresas e empregadores em geral, e aí o Estado também entra aqui, porque o Estado também é empregador, dos mecanismos de efetivação concreta desses direitos humanos e desses compromissos internacionais assumidos pelo país, estruturação propriamente dita da política nacional, com mecanismos de monitoramento, de acompanhamento da implementação, inclusive contando com uma participação ativa da sociedade, seja através do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, mas também da sociedade, através da atuação sindical, por exemplo, uma parte em que se trate especificamente e dando o protagonismo que eu mencionava antes para os direitos das pessoas atingidas por essas violações de direitos humanos, e uma parte mais processual com a preocupação de efetivo acesso à justiça, tanto nacionalmente como numa visão mais ampla. Então, eu acho que é isso. A grande preocupação é que consigamos fazer com que o Plano Nacional do Brasil não seja optado por essa tendência de irresponsabilidade das empresas que ficam com adesão restrita ao voluntarismo e nessa confusão jurídica, e sim de uma tentativa de que as responsabilidades sejam nomeadas e efetivamente cumpridas. E isso, para nós, especialmente depois de reforma trabalhista, previdenciária e uma série de outras medidas que vem
tentando destruir o nosso sistema protetivo do trabalho e da dignidade da pessoa que estão na Constituição. Enfim, essa estrutura é fundamental para que se dê um passo, que se avance no sentido de resgatar a cidadania e a sociedade brasileira para uma visão democrática, cidadã, respeitosa das pessoas que vivem aqui. Acho que para essa abertura era essa nossa contribuição. Agradeço de novo. E, em nome da CUT, ficamos aqui à disposição. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pelos esclarecimentos e a expressão da preocupação da CUT e a vontade de participar nesse processo, né? Nós tínhamos programado vídeo da Fernanda Melchiona, que também acompanha esse processo, através dela e da assessora Lorena. Lamentavelmente, a Fernanda estava ruim de saúde, perdeu quase a fala, e não conseguiu nem sequer gravar o vídeo. Então, desejamos pronta recuperação para ela, mas lamentavelmente não poderemos contar com a participação dela. Temos sim o vídeo do Elder. Fernando, quando você estiver pronto, me avise. Vamos passar o vídeo e depois sim começar essa conversa com todos e todas. Aviso que, além dos nossos painelistas, temos na sala algumas das pessoas que se envolveram na elaboração da justificativa e na elaboração do texto. Temos o Felipe Fire, temos a Chena Masso, temos a própria Manuela, que participou nesse processo, e não sei se a companheira e colega Andressa conseguiu voltar, mas ela também participou. Se puder exibir o rostinho da Manuela e Andressa, Chena pode ficar. Então, agora a gente vai ouvir de fato a mensagem do Elder. Eu convido aos participantes também a usarem o Q&A, o perguntas e respostas, e se não, simplesmente a levantar a mão para ser considerados nessa troca que viria agora. Então, Fernando, vamos primeiro ouvir o vídeo. Enquanto isso, os participantes podem fazer colocações, perguntas e tal. Muito obrigado. Sou Helder Salomão, deputado federal do Parlamento Brasileiro. Em 2017, o Brasil assumiu diversas responsabilidades e recomendações sobre direitos humanos no âmbito da revisão periódica universal. Dentre elas, o compromisso de elaborar um plano de ação sobre empresas e direitos humanos. De lá para cá, poucos passos foram dados. O Brasil precisa avançar muito neste debate em sintonia com a comunidade internacional. Aqui no Brasil, são frequentes os crimes ambientais praticados por empresas. Os mais recentes e os mais simbólicos foram os crimes ambientais ocorridos no estado de Minas Gerais, em Mariana e Brumadinho. Vimos que, após esses crimes, não houve a devida reparação das famílias atingidas, não houve reparação econômica, social e ambiental. E há uma dificuldade para que as empresas que cometem esses crimes ambientais, sociais e econômicos sejam devidamente punidas. Há ainda uma grande impunidade. Por isso, vemos como muito importante o debate com a sociedade brasileira para avançarmos na elaboração de um marco legal mais amplo, mais rigoroso, em sintonia com os princípios da comunidade internacional, para que possamos efetivamente termos uma nova realidade no Brasil sobre empresas e direitos humanos.
Muito bom ouvir o Helder. Como eu falei, o Helder foi um dos primeiros, né, que se envolveu com essa formatação. Porque tem que dizer uma coisa: aqui tem uma pergunta no chat que fala o que falta para os parlamentares se envolverem com o processo. Não é que não tem envolvimento dos parlamentares com processos ou com casos ou situações de violações de direitos humanos por causa da operações das empresas. O que acontece é que a gente verificou uma certa sistematicidade, não, dessas violações e faz algum tempo, não muito, que a problemática começa a ser trabalhada de forma específica, separada como um campo, mesmo os direitos humanos. Aliás, recomendo para vocês um livro que o OMA construiu, onde ele fala exatamente como é esse processo e qual é a situação em termos de matéria de direitos humanos de empresa no direito brasileiro. E como está faltando justamente isso que a sociedade civil e vários parlamentares, vocês viram que tem parlamentares importantes envolvidos e comprometidos com esse processo, além de nós da sociedade civil. Então, mas é um processo que está em crescimento, é uma matéria muito complexa e, obviamente, não são muitos que querem trabalhar, porque isso aí implica, de algum jeito, uma certa limitação ao poder econômico, né? Como eu acho que foi a Fernanda que falou, isso aqui faz parte da luta entre no capitalismo, né? Entre a classe trabalhadora, ou os trabalhadores, ou seja, os que possuem e os que não possuem o famoso meio de produção. Então, implica um conflito, não muitos têm a coragem e a vontade de comprar essas brigas, né? Então, mas há uma crescente consciência do assunto e o fato é que esteja sendo discutido o projeto está falando disso. Eu tenho aqui entre os painelistas a minha querida colega, amiga, a professora Manuela Holland, que quer, não sei se perguntar ou falar. Manuela. Olá a todos e todas, todos. Obrigada, Gonçalo, por passar a palavra. Obrigada, Gustavo, Fernanda e demais que estão aqui nos ouvindo. A gente realmente, né, tinha conversado já com os demais deputados, mas, enfim, tiveram essas intercorrências, né? E de ontem para hoje realmente houve esse empecilho. Mas eu queria justamente percorrer esse caminho, né, para mostrar que existe uma organicidade já em um trabalho feito, né, de interlocução com o parlamento, que na verdade reproduz também um processo internacional, né, de outras redes parlamentares estão aí para justamente tentar fazer face a processos que se colocam hoje no plano interno de muitos estados e internacionais. Muitos desses processos, inclusive, a gente falou na mesa até anterior a essa, né, de manhã, de experiências negativas, ruins que aconteceram, que estão acontecendo internamente, internacionalmente, que carecem de alguns elementos que justamente a gente não quer reproduzir no Brasil. E essas frentes parlamentares, quer dizer, enfim, essas alternativas, elas têm que ser também confeccionadas efetivamente, já que é um processo de regulamentação, né, junto a parlamentares, né? Eu vou colocar aqui só dois elementos, assim, né, que o OMA faz parte do GT Corporações, que tem mais de 20 organizações, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil, que já faz uma interlocução há muito tempo, né, junto enfim, de umas instâncias governamentais, para querer justamente trazer mais para perto dessa agenda aqueles que possam advogar efetivamente em prol dos direitos humanos sob a perspectiva de atingidos e atingidas. A gente tem uma parceria, no caso, então, muito próxima da PFDC, né? O Gonçalo sabe, por conta disso a gente realizou a primeira audiência pública, né? A gente ajudou a organizar, e claro que isso foi chamado pela PFDC, com a participação de mais 100, né, pessoas e atingidos e atingidas no segundo seminário de balanço,
do caso do Rio Doce, na Federal do Espírito Santo, 2017, se não me engano, e nessa audiência, logo depois dessa audiência, justamente foi feita uma nota técnica, e algo que foi muito, né, digamos assim, compartilhado na vivência dos atingidos e atingidas, foi que justamente havia muito domínio das empresas no território, né, muito até do que o Gustavo mencionou, né, do que é uma praxis, né, e no tocante a tanto a prevenção quanto a reparação ou não reparação de violações de direitos humanos por empresas, que beneficiam as empresas de um marco de impunidade e colocam as empresas aí, né, como protagonistas desses processos, né? E aí a EPFDC fez uma nota técnica, né? A gente, o DOMA continuou produzindo, sob a perspectiva acadêmica, muitos documentos, por exemplo, de análise de planos nacionais de ação, que é processos de regulamentação de princípios orientadores em vários países, e foram feitas, e a gente observou várias críticas feitas a esse processo, que é um processo, né, de normas voluntárias, que não estabelecem obrigações para as empresas, e colocam as empresas nesse lugar de protagonismo, tanto que na mesa anterior a gente ouviu a companheira do poder no México falando que a sociedade civil acabou saindo do processo, né, de elaboração do Plano Nacional de Ação no México por conta de né, enfim, que é um processo que carece de democracia, de elementos democráticos, de uma densidade de direitos humanos, né, e que só tenta reproduzir os princípios orientadores com tudo que há de problemático nisso. E aí a gente foi surpreendido em 2018 com o que o Gustavo falou, né, da promulgação desse decreto 9.571, em 2018, ignorando todo um debate que já vinha acontecendo, né? Que a gente já vinha tentando trazer em vários outros eventos que a gente chamou, sim, né, representantes do governo e tal, né? Bom, eu tive uma relação um pouco próxima com esse processo, porque eu fui chamada por um grupo de WhatsApp para participar da elaboração desse decreto, e eu falei que não era representante da sociedade civil, que tinha que ser uma chamada mais coletiva, me retiraram no mesmo dia do grupo do WhatsApp, né? De um representante, enfim, de governo que estava capitaneando isso, né? E aí, o que acontece é que em 30 de abril, desculpe, agora, numa audiência justamente na Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de presidência do então deputado Carlos Veras, como estava se fazendo uma relatoria de mecanismos de revisão periódica universal sobre direitos humanos e empresas, foi colocado pelo governo, né, aí no caso né, o Ministério das Mulheres e da Família, né, de que eles iriam regulamentar esse decreto, né, fazer uma portaria regulamentando isso, transformando num Plano Nacional de Ação. Iam tentar corrigir só a questão democrática, né, esse déficit que é inegável, democrático, mas iam fazer isso, né? E, obviamente, que houve um debate todo crítico de que essa reprodução dos planos nacionais de ação, que o problema com o decreto não era só uma questão, né, de processual, né, de forma, de não democratizar. Isso também é um problema grave, né, que se reproduz nos planos nacionais, por exemplo, de outros estados, mas é uma questão de conteúdo, né? Tanto que a gente também, numa articulação com o CNDH, né, a gente observou a elaboração da resolução número 5, né, em 2020, que foi lançada agora, de Diretrizes Nacionais de Direitos Humanos e Empresas, quer dizer, que eles chamam até de antidecreto, mostrando, olha, o quanto que o decreto não corresponde às demandas da sociedade e às experiências reais que acontecem, não é? E aí, então, nessa audiência já houve esse comprometimento e a coisa se desenrola, né, com os deputados justamente observando que há um certo desencontro já no Brasil agora entre alguns avanços que se apontam do Executivo versus aquilo que se planteia pela atingidos e membros da sociedade civil vitimizados por essas violações de direitos humanos. A deputada Fernanda Melchiona, inclusive, do Parla Sul, já esteve em sessões da ONU, né, de negociação do Tratado Internacional. A última, agora, justamente, nós estivemos juntos em outubro, né, e ela observou todo o clamor da sociedade civil e as críticas que são feitas a algumas iniciativas, inclusive as quais o Brasil está querendo reproduzir. Então, uma pessoa que está realmente envolvida e, infelizmente, não pôde estar hoje aqui por ter adoecido, né? Então, só para mostrar que existe uma organicidade, um acompanhamento, sim, né? E a nossa preocupação é justamente essa, quer dizer, que agora, por exemplo, eu até compartilhei com os colegas que o Herbert Barros, que é diretor de proteção e defesa dos direitos humanos do Ministério da Mulher e da Família, né?
publicou nas suas redes sociais ontem ou anteontem, que justamente estão ocorrendo os debates já no Plano Nacional de Ação do Brasil, com a frente para as diretrizes da OCDE, né, que vão ser 2 processos, um de plano nacional tradicional, outro para atender as demandas da OCDE, e que uma das respostas, um dos objetivos disso é justamente obter, que seria um sucesso, a entrada do Brasil na OCDE. Quer dizer, você vê já aí uma debilidade no tocante ao que é prioridade com relação aos direitos. Em nenhum momento se fala o Brasil realmente se assume, né, como um dos territórios de maior violação de direitos humanos, que abrigou o caso da Bacia do Rio Doce, abriga, né, e Brumadinho com impunidade, agora 6 anos já no caso, né, da Bacia do Rio Doce, com todo esse marco de impunidade, enfim. Então, parece que o governo não nos escuta, né? Não escuta as iniciativas, a audiência pública sobre direitos humanos em empresas, a audiência pública de mecanismo de revisão periódica universal na Câmara, né, dos Deputados, enfim, vários outros processos da sociedade civil aos quais ele é convidado. Então, obviamente que nesse cenário, a gente tem que buscar justamente essa articulação que, em grande medida, aconteceu, por exemplo, na França, né, com a aprovação da lei de devida diligência, apesar de a gente ter visto também, né, na mesa anterior, que é uma lei de devida diligência reproduz uma série de lógicas que são dos princípios orientadores que a gente quer, digamos, avançar, né, sobre os quais a gente quer avançar. Por isso, inclusive, que a gente está chamando esse processo de lei marco, né? Não é nem o Plano Nacional de Ação, nem uma lei de devida diligência. E eu acho que seria muito importante o Brasil, tendo em vista a posição que ocupa na América Latina, a posição que ocupa no sul global, né? Tendo tido esses episódios horrendos, né, da Bacia do Rio Doce e Brumadinho, servir agora de exemplo positivo em algo que seja não colonizado, né, que seja autônomo, numa coisa que seja realmente que apresente uma proteção efetiva de direitos humanos e não só um discurso pró-empresa que vem sido importado, né, como diretriz assim para a entrada na OCDE, para a entrada nos mercados internacionais de obtenção de investimento interno e externo, né, direto, como tem o Brasil comprado, né, com o discurso que tem sido comprado aí pelo Brasil. Então, só queria situar um pouco, suprindo a fala dos companheiros e companheiras que não puderam estar aqui na mesa hoje. Obrigada, desculpa se eu tomei muito tempo. Obrigado, Manuel. Antes de passar para o Gustavo, eu queria dizer exatamente isso, né? Que esse tipo de leis, esse tipo de políticas, esse tipo de iniciativa, se não dialoga e não responde, não são feitos na base das demandas e das necessidades e das violações concretas, realmente não tem nenhuma legitimidade. Segundo o que você falou, parece como que o plano é feito para entrar na OCDE, como requisito para entrar na OCDE. O que nós estamos colocando é exatamente o oposto. Nós precisamos disso porque acontecem cotidianamente violações no território, na realidade, e por isso que necessitamos uma lei. Gustavo? Não, me senti plenamente contemplado, assim, né? Uma pergunta complexa, né? O que falta para os parlamentares comprarem essa briga, né? E se colocarem à frente do processo, assim. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma conjuntura política absolutamente desfavorável e muito complexa, né? Para a gente debater direitos humanos. De maneira geral, assim, né? A gente teve situações em que nós propusemos projetos de lei e que a gente levantou a bola para que ele fosse completamente deturpado, né? Então, no final das contas, o resultado, depois do processo legislativo, foi um Frankenstein totalmente desconectado com a realidade social e com as necessidades concretas das pessoas, assim. Eu acho que o dia de hoje diz muito disso, né? A Áurea está doente, a Fernanda está doente, então a gente vê o ambiente parlamentar, principalmente para o campo mais progressista, tem sido um ambiente adoecedor, tóxico, violento, né? Principalmente para as mulheres negras, mas não apenas, né? Para todo mundo que está fazendo enfrentamento a essa política de morte que a gente está vendo nesse governo, né? Então, assim, eu acho que é imprescindível em um processo tão importante quanto esse que nós criemos mecanismos de
compartilhamento, construção coletiva, tecnologias de aprofundamento democrático mesmo, que difundam o mais amplamente possível essa construção para que ela seja sólida, legítima e tenha apoio popular. Isso vai ser imprescindível para a gente compensar a curto, médio e longo prazo os déficits democráticos que a gente vai ter que enfrentar no âmbito da Câmara dos Deputados, né, e no Senado, eventualmente. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar na recomposição da Câmara e do Senado a partir das eleições do ano que vem, para a gente tentar entender também a conjuntura, né? Eu acho que o ideal vai ser a gente apresentar o projeto antes, né? Ele não vai chegar a uma tramitação final antes do fim do ano que vem, e a partir disso buscar o máximo de qualificação possível no eventual governo mais favorável, né? Talvez com uma composição do Congresso que também ajude um pouco. Mas é isso, a gente tem que ir construindo, compartilhando forças, né? Eu acho que quem está participando aqui do seminário e quiser somar conosco nessa construção, eu acho que está totalmente convidado, né? Vamos construir, vamos elaborar em conjunto. Obrigado, Gustavo, é fundamental o que acabou de dizer. Eu estou vendo a mãozinha da Chena Masso. Por favor, Chena. Olá, gente, boa tarde, todos, todas, todes. Prazer estar aqui. Eu acho que todas as falas já completaram bem a questão, assim, acho que pegando dessa fala final do Gustavo mesmo, né? É um tema difícil, né? Em que a gente sempre fala muito no OMA, né? A gente está numa situação de disputa, né? Entre ideias de devida diligência, ideias de planos nacionais de ação, que são coisas, né, que vêm muito de fora para o Brasil, né, então também tem essa dimensão de que talvez uma lei de devida diligência para a Alemanha, né, como se debateu hoje de manhã, possa até ter algum efeito, né, mas na nossa realidade, né, de um país que nunca consolidou direitos sociais, que nunca consolidou direitos humanos, né, é completamente inconcebível, né, e que a gente sabe que as empresas transnacionais têm uma atuação muito mais predatória, né. Então, é um cenário de disputa entre agendas, né? A gente até falou isso um pouco na terça-feira, na agenda do tratado, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de mecanismos que eu acho que até facilitam a nossa discussão, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem um processo coletivo, né? A gente tem instrumentos e mecanismos como inversão do ônus da prova, né? A gente já tem coisas que existem, das quais a gente precisa dizer que também se aplicam a essas empresas transnacionais, né? E tem muita discussão que a gente traz nessa proposta de lei marco, por exemplo, centralidade do sofrimento dos atingidos, que é uma coisa que avançou muito nos debates do Rio Doce, ou nos debates de Brumadinho, que já aparece, né, na proposta de política nacional dos atingidos por barragem, que já está em trâmite, que ao mesmo tempo a gente tem, né, trabalhamos aqui no seminário, né, todo um avanço sobre os protocolos de consulta também, e há uma forte discussão no Brasil sobre a audiência pública, mecanismos de participação, né? Então, é um caráter inovador de uma lei marco que é difícil, mas que a gente tem uma trajetória, né? A gente tem, por exemplo, a Convenção do Tabaco, né, que fala sobre a não participação de empresas transnacionais no processo de negociação da convenção. Então, existem precedentes e coisas, né? E que a gente precisa desvelar nessa disputa, e eu acho que é um pouco do desafio que a gente vai enfrentar. Então, é organizar uma mobilização e uma pressão social, né, nesse convite que até o Gustavo já fez, de todo mundo se engajar nisso, e, ao mesmo tempo, enunciar que isso é possível, ou seja, não tem nada de novo no direitos humanos internacional a discussão sobre obrigações diretas das empresas, né? O nosso ordenamento prevê várias coisas em que é possível pensar isso, né? Porque senão, às vezes, a gente fica muito nesse caráter de muito inovador e muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente também tem falado recentemente no OMA, né? Que é esse desafio, né, de tornar essa linguagem que a gente tem disputado no tratado internacional uma linguagem mais concreta, né, para uma legislação nacional, né, que precisa ser mais clara, precisa ser menos genérica. Então, também tem um desafio nosso da própria disputa, né, dessa linguagem legislativa para poder incorporar, de fato, essas pautas. Então, é muito importante conhecer, né, como opera as empresas transnacionais com relação aos indígenas nessa disputa do garimpo, do avanço da mineração nos territórios, né? Então, é bem importante ter muito claro essa dimensão concreta de
que mecanismos faltam de acesso à justiça para a gente poder também trazer para essa lei marco, assim. Claro que isso também só é o primeiro desafio, né? Eu acho que se a gente se envolver numa discussão política e conseguir ir avançando esses debates, é como aconteceu com o MAB no caso de Brumadinho e do Rio Doce, né? Pela experiência desse debate de transnacionais, a gente já leva para o campo da disputa dos acordos, da tutela coletiva, tenta levar alguns precedentes para o judiciário, né? Então, acho que esse campo também é importante de disputa e ainda está por se fazer, para a gente trabalhar, né? Acho que era isso. Muito obrigado. O Felipe Faio levantou a mão. Vou aproveitar para perguntar algumas coisas que são algumas coisas que você colocou também, Chena. Por exemplo, essa lei prevê a criação de novas obrigações, né, para a empresa, para o Estado, para os dois. Como fica resolvida essa questão? Então, Felipe, te passo, você tenta responder essas perguntas na sua fala. Bom, primeiro, né, boa tarde, Gonçalo, boa tarde para todo mundo, um prazer contar com os painelistas. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, mas o que a gente pensou, né, vem discutindo em relação a esse processo da Lei Marco. Já tem algum tempo, né, que a gente fala da ausência de um tratamento sistemático de uma temática de direitos humanos em empresas no Brasil. A gente teve uma tentativa, nem dá para chamar de tentativa propriamente, mas uma completa desconsideração de todo o acúmulo que havia anteriormente com o Decreto 9571 de 2018, que pensou em se basear numa lógica voluntarista, numa lógica que não estabelecia obrigações diretas às empresas transnacionais, e trouxe para o Brasil essa temática de forma bastante acrítica, muito por conta de uma ausência de participação da sociedade civil, que conclamasse ali aquelas demandas que eram trazidas por parte dos movimentos sociais, e ignorou também o próprio domínio técnico que foi construído dentro da PFDC, com a nota técnica número 7, que foi lembrada pela professora Manuela, que foi apresentada em Brasília logo depois da audiência realizada lá no Espírito Santo, no contexto do seminário de balanço dos 2 anos do rompimento da barragem de Fundão. E qual a consequência disso? A gente tem hoje uma política que aposta muito em selos de certificação, situações de códigos de boa conduta para as empresas, e não avança sobre o aspecto de estabelecer obrigações efetivas, algo que na discussão internacional já é lugar comum, está dentro ali das propostas da campanha. E a gente tem, com isso, estabelecido, por exemplo, no decreto, a ideia de selo de empresas de direitos humanos, que poderia ser implementado pelo Ministério respectivo. Ainda não foi através de portaria, mas a gente tem essa previsão específica. E a gente sabe que isso é totalmente ineficiente, totalmente insuficiente, tendo em vista que a Samarco, por exemplo, tinha uma certificação ambiental. Tinha certificação ambiental ISO 14001, que é relativa à responsabilidade ambiental para uma organização internacional. Então, por mais difícil que seja a conjuntura, é preciso que a gente estabeleça, através de uma construção coletiva, uma lei marco, algo que possa, de fato, estabelecer essas obrigações diretas para as empresas e que elas se baseiem nos princípios que foram já construídos com base na resolução número 5. Essa, sim, objeto de uma construção coletiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que envolveu diversas organizações, entre elas, inclusive, a CUT, né? Pôde contribuir com uma série de previsões relativas à precarização do trabalho e também ao trabalho decente. Nós tivemos instituições de justiça participando, como o Ministério Público do Trabalho. Isso se refletiu em uma estrutura que pode ser replicada num futuro projeto de lei, com princípios específicos que vão direcionar obrigações, sim, para o Estado, que é responsável pela proteção dos direitos humanos, pela prevenção das violações, mas também para as empresas. E é nesse ponto que a gente tem uma falha muito evidente por parte do decreto, ao não estabelecer essas obrigações diretas às empresas.
Além disso, mecanismos de prevenção, que são bastante discutidos, a Tiana lembrou da existência do princípio da centralidade do sofrimento da vítima, que está sendo lembrado aí no projeto de lei que versa sobre o direito das populações atingidas por barragens. Mas a gente pensa que a centralidade do sofrimento da vítima vindo através de um projeto de lei marco, ele pode não se restringir a essa situação específica das barragens, mas também casos de trabalho escravo, ameaças a povos e comunidades tradicionais, crimes relacionados a conflitos fundiários, agressões a minorias, dentre outras violações de direitos humanos, que coloquem essas pessoas interessadas, as pessoas atingidas, as vítimas de cada caso, à frente, né, como protagonistas de uma possível reparação e mesmo a partir de uma busca para que as violações não ocorram, aspectos relacionados à prevenção e mesmo garantias de que as violações não voltem a ocorrer. E entre as medidas de prevenção pensadas nesse possível projeto de lei, poderíamos lembrar de algumas que já estão previstas no texto da resolução, como, por exemplo, uma que reconhece a desigualdade existente, estrutural, entre as partes envolvidas nos litígios. Deve ser lembrada, porque quando a gente fala em mesas de negociação, conciliação, isso foi até uma fala que apareceu em alguns momentos do nosso seminário, há uma disparidade de forças e a gente viu bastante isso no caso de Brumadinho, em que as pessoas interessadas propriamente, os atingidos ali, não puderam participar e isso se refletiu numa desigualdade em relação ao que cabia a cada parte, ficando a maior parte da verba destinada para o governo de Minas Gerais e não para as pessoas atingidas no caso. Além disso, a gente tem algumas medidas, como assegurar capacitação dos servidores públicos, mecanismos de acesso aos arquivos, informação, é preciso também designar instâncias de participação que não sejam capturadas, porque a gente sabe que o poderio das empresas pode proporcionar uma captura corporativa, e mais do que isso, uma obrigação direta de suspensão imediata de parcerias, financiamentos públicos, incentivos fiscais, contratos administrativos em gerais com empresas que estejam envolvidas em violações de direitos humanos. Muitas vezes essas empresas se valem da própria processualização, da própria judicialização dos casos, como uma espécie de publicidade positiva das suas iniciativas. Se valem a partir daí, e isso precisa também fazer parte de um possível projeto de lei, no aspecto da reparação, para que a gente possa impedir esse uso publicitário de medidas que estão muito mais voltadas para uma lógica compensatória do que propriamente para uma lógica de primazia dos direitos humanos, que deve nortear, então, esse projeto de lei. Seriam mais ou menos essas as ideias, eu acredito que já tenha até falado um pouquinho demais, mas a estrutura foi pensada a partir daí. Princípios, então, obrigações estabelecidas tanto para as empresas quanto para os estados, principalmente para as empresas, reconhecendo que elas sim podem violar direitos humanos, e também medidas de prevenção e o aspecto de reparação, que envolve também essa impossibilidade de se valer sempre de métodos de negociação que ignorem essa disparidade, ignorem esse desequilíbrio. Muito obrigado, Felipe. Eu não vejo perguntas, então não sei se o Andressa Soares quer falar. Muito bem, Andressa. Gente, desculpa se eu caí, porque a internet aqui está um pouco instável. Eu queria fazer uma pergunta, mais em relação à experiência, né, da Fernanda e do Gustavo. Quais são os caminhos que vocês acham que a gente tem que seguir para esse projeto, né? Assim, conseguir mais parlamentares, fazer uma articulação forte, ou tentar discutir bastante na sociedade civil e formar um grupo da sociedade civil forte para pressionar parlamentares, enfim, qual a melhor forma, né? Porque a gente sabe que lançar o projeto é só o primeiro desafio, depois vem o desafio maior, que é fazer o projeto seguir, né? Então, o que vocês acham em termos de articulação? O Gustavo, da perspectiva dele, né, de ser assessor parlamentar, e a Fernanda
da perspectiva do sindicato, enfim, como que vocês veem isso? Obrigado. Então, vou convidar a Fernanda e o Gustavo responderem e fazerem umas reflexões, vamos dizer, finais, e depois meio que a gente se encaminha para o final do painel. Posso falar então rapidinho, ou Fernanda, você quer ir? Mais próximo, por favor. Se aproxima do... Sim. Tá dando para ouvir? Ou tá ruim? Não, tá Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá, perfeito. Bom, essa pergunta, ela não tem uma resposta muito pronta, né? Assim, eu acho que a gente vai ter que construir caminhos. O meu mestrado, ele foi um pouco sobre tecnologias de radicalização democrática, sabe? Não sei se vocês conhecem a história, né, da Gabinetona, mas aqui em Belo Horizonte, ela foi basicamente o resultado de uma campanha coletiva que culminou com a eleição da Áurea e da Cida, né, em 2016, como vereadoras, e elas decidiram derrubar todas as divisórias dos dois gabinetes e fizeram uma gabinetona feminista, antirracista. E o mais interessante desse projeto, talvez, sejam as tecnologias de participação popular que foram sendo desenvolvidas numa lógica de reencantamento com a política, né? E de apropriação do político. Então, assim, a gente desenvolveu, por exemplo, o LabPop, que é o Laboratório Popular de Lei. Então, todos os nossos projetos de lei, eles tinham, em geral, uma parte técnica, jurídica, de elaboração, mas ele tinha partes também de discussão com a sociedade. Obviamente, quando a gente está falando de um projeto de lei no âmbito municipal, é relativamente mais fácil, porque são assuntos locais, né? E a gente tem uma certa capilaridade no território. Quando a gente está falando de um projeto de lei de alta complexidade como esse, e que acaba, eu acho que quando a gente leva um pouco para a seara do direito internacional, mesmo o direito internacional dos direitos humanos, em algumas situações a gente tem um pouco de perda de territorialidade. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar um pouco dos movimentos sociais que estão aqui presentes, da CUT, das universidades, das organizações do terceiro setor, para a gente poder criar, talvez, uma metodologia de discussão territorial que, se não, assim, eu acho que, do ponto de vista técnico, talvez não seja tão capaz de agregar, mas a gente tem que dar conta de traduzir as lutas e os anseios e as vivências das pessoas que estão sofrendo violações dos territórios dentro de uma linguagem mais técnica, que vai ser feito pelos advogados, pelas advogadas, pela consultoria da Câmara. Então, talvez, eu acho que o ideal seja o estabelecimento de uma metodologia mesmo, assim, sabe? E aí, por exemplo, nada impede da gente pensar, talvez numa pequena cartilha, tipo assim, como discutir o projeto no seu território. E aí as pessoas podem fazer essas discussões, nada impede que uma escola pública no interior da Bahia tenha um professor que tope fazer essa discussão e nos encaminhe os resultados, por exemplo. Eu acho que esse tipo de coisa bota na sociedade a discussão e amplia a mobilização em torno do projeto. E essa mobilização, para mim, popular, porque assim, eu sempre estive assessorando a minoria da minoria nas casas parlamentares. Então, eu assessorei o PSOL na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que de 41 parlamentares tínhamos 6 na esquerda, né, no campo progressista, dentro de um espectro amplo de esquerda ainda. Na Assembleia Legislativa é uma perspectiva talvez ainda pior, e na Câmara dos Deputados esse desastre que a gente está vendo. Então, eu acho que se a gente não tiver uma articulação popular, e aí a partir desses processos, um convencimento também da mídia, tanto os meios alternativos quanto os meios tradicionais, fica muito difícil a gente fazer a disputa. Mas, ao mesmo tempo, é isso, a gente tem que qualificar e entender também as nossas limitações, né? Tipo, o que a gente dá conta de fazer, o que não dá. As temporalidades também, elas são diversas, né? A urgência de um projeto como esse é alta, mas, ao mesmo tempo, de que adianta um projeto que, no final das contas, a gente não vai dar conta de sustentar. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo um pouco, mas eu acho que talvez tentar fortalecer um pouco essa mobilização
e participação na elaboração. Então, vou dar um exemplo. Quando o projeto de lei na Câmara Municipal chegava via proposta popular, os vereadores se sentiam compelidos a aprová-lo. Então, é diferente de quando um projeto é apresentado por uma minoria na Câmara dos Deputados. Então, a deputada Áurea, o deputado Carlos Veras, tipo, meia dúzia de deputados, tipo assim, que por mais expressivos que sejam, no conjunto da obra lá apitam pouquíssimo ou quase nada, né? É diferente, por exemplo, da gente fazer uma iniciativa popular. Não estou dizendo que a gente deva apresentar esse projeto por iniciativa popular, mas eu estou dizendo que, por exemplo, essa é uma estratégia que na Câmara Municipal de Belo Horizonte tinha alta eficácia, do ponto de vista da aprovação final dele. Então, eu acho que a gente tem que ir pensando mais ou menos nesse sentido, assim. Encerrando minha fala, queria agradecer pelo debate de hoje, pelas construções que estamos fazendo. Eu acredito que esse é apenas mais um momento imprescindível, importantíssimo para que esse processo seja o mais radicalmente democrático possível. E contem comigo e com o mandato da deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, para a gente aprofundar, expandir e divulgar tudo isso que a gente está fazendo aqui. Muchísimo obrigado, Gustavo. Nós que agradecemos mesmo o seu engajamento e o do gabinete da Áurea. Estamos juntos, tá? Fernanda. A minha fala é muito alinhada com a do Gustavo. As nossas experiências mais eficazes dentro do Congresso Nacional nesses últimos 5 anos foram aquelas que tiveram maior mobilização social e maior compreensão da sociedade. Então, a reforma trabalhista, por exemplo, justamente pela falta de conexão direta que as pessoas faziam e pelos discursos, ela engajou muito menos do que a reforma previdenciária. E aí a capacidade de resistência, é claro que estamos num contexto ruim e que as reformas elas são desestruturantes, mas a nossa capacidade de evitar avanços ainda maiores foi mais efetiva quando houve maior engajamento da sociedade nesses temas. Outro exemplo é a campanha nacional pelo direito à educação, que conseguiu conquistas importantes no último período. Então, eu faço coro ao Gustavo sobre a importância e a necessidade dessa mobilização da sociedade em geral sobre esse tema e para conseguir isso, a necessidade de um trabalho da comunicação para que as pessoas entendam do que se está falando. Outra articulação que tem sido importante na defesa dos direitos sociais nesses últimos períodos são a criação de frentes parlamentares, que permitem uma articulação e um engajamento dessas frentes amplas, como o Gustavo mencionou, que o espectro é maior, e considerando a configuração, ainda que haja eleições no ano que vem, mas considerando a configuração dos últimos anos, esse tipo de articulação dentro e fora, então a mobilização social mais como uma pressão e a articulação interna para conseguir levar adiante na tramitação legislativa. Do ponto de vista do movimento sindical, como eu quis dizer no começo, existe uma crescente tomada de consciência da importância desses instrumentos justamente pela conjuntura em que nós estamos vivendo. A necessidade de recorrer a instituições como ONU, como OIT, como Sistema Interamericano. Então, eu acho que, além desse esforço de mobilização, é necessário fortalecer e inclusive, estreitar a participação dos movimentos sindicais de base em projetos como esses, aproximação com a academia, para que haja maior apoio e maior utilização no momento em que, de fato, esses instrumentos, esses recursos são cada vez mais necessários para que nós defendamos
até mesmo a Constituição de 1988 e todos os outros compromissos. Eu agradeço também, em nome da CUT e em meu nome pessoal, a oportunidade de estarmos aqui, reconhecendo a importância de todo esse seminário, mas também, especialmente dessa mesa em que a gente fala desse envolvimento político nesse assunto. E me despeço convicta de que este é mais um passo e de que seguiremos juntos ainda, combatendo um bom combate. Agradeço. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Estou vendo aqui no chat. Não estou achando uma das perguntas que parece que tem. Não sei onde está. Felipe, você quer falar com a pergunta que não estou vendo aqui no chat? Achei. Eu vou responder essa pergunta. A pergunta diz assim: boa tarde, gostaria de saber a opinião dos painelistas se não seria bom algum tipo de trabalho crítico junto a demais parlamentares para disseminar melhor as contradições desse processo, como as falhas dos princípios orientadores, complementando a pergunta da Andressa. Pois é, porque fiquei na minha cabeça com... Não, então, essas são as táticas e as estratégias, né? Eu, a meu ver, essa é a minha opinião, nós temos que nos concentrarmos ou seja, nós temos que tipo, tentar despojar o processo de questões subjetivas, que todos sabemos que é impossível, mas ao invés de ir para um debate que é o debate internacional, que é a diligência devida, que é a briga entre o tratado e os princípios norteadores, etc., trazer esse debate traduzido no que é a realidade das violações dos direitos humanos nos territórios. Isso, para mim, é a única coisa que mobiliza, que dá legitimidade e pelo qual essa lei é importante. Então, a lei não vale a pena, para mim, trazer para uma coisa que tem fundamentos muito fortes e um enraizamento na realidade brasileira, comprar um debate internacional. Ou seja, se alguém quer trazer esse debate internacional, que o traga. Mas nós temos que fazer um processo de uma lei porque o Brasil precisa dessa lei. Porque, senão, até um certo ponto, também nós vamos estar trazendo lógicas alheias à nossa realidade para produzir uma lei que o Brasil os cidadãos e as cidadãs do Brasil, sobretudo as comunidades afetadas e afetados, precisam. Então, para mim, essa é a estratégia. Por que também? Porque essa estratégia é a estratégia que vincula os deputados e as deputadas com os territórios. E vocês não têm que perder de vista isso. Os deputados e as deputadas se devem aos territórios deles, porque é ali onde tem os votos neles. Esse é o pessoal que elegeu eles. Então, o pessoal que elegeu eles não pensa no debate entre o tratado e os princípios norteadores. Pensa nas violações que estão acontecendo no terreno, como a mineradora está estragando todo o meio ambiente, como a companhia telefônica, não sei o que, está cobrando taxas abusivas, como os produtores de soja estão poluindo a água, esse tipo de coisa. E é na base desse tipo de coisa e desse tipo de conflito que nós temos que elaborar a melhor lei. Obviamente, nós temos que trazer toda a experiência que tem, mas acrescentar conflitos que não são da natureza brasileira a um debate que já é de por si conflitivo, eu acho que não é a melhor estratégia. Então,
a meu ver, é isso, enraizar essa lei nos problemas que nós temos no Brasil, no território brasileiro, e as violações que acontecem na base, nas comunidades e tal. Então, para mim, essa é a melhor estratégia. Claro, depois tem todas as estratégias que é a oportunidade, quando essas leis devem ser apresentadas, quando não, etc, etc. Mas isso aí é um debate já mais da tática e estratégia. Eu acho que se a gente constrói uma lei, que é a lei que os afetados e as afetadas do nosso país precisam, está resolvido o problema. E nós vamos ter a grande legitimidade que a gente precisa para avançar numa lei. Eu ia concluir, mas eu vou concluir de fato, e vou passar a palavra para a professora Manuela Roland, fazer as saudações. Eu acho que vai ter ela alguma opinião também. E eu agradeço desde já a Gustavo, a Fernanda e as equipes dos parlamentares que ajudaram também no processo, a equipe do GOMA e também a equipe da FES, que a Ana Cláudia e o Fernando que ajudaram também na produção do evento. Eu não cortei o cabelo, eu tenho uma coleta. Manuela, obrigado, hein? Não, eu só queria complementar, antes, obviamente, depois, não sei se a gente faz encerramento, porque, enfim, né, o painel ficou mais curto também com a falta desses autoristas convidadas, né, convidadas, mas é que também a gente tem esse instrumento de trabalho que é a resolução número 5, né, 2020, dentro disso que o Gonçalo está falando, né, assim, de alguma coisa que ecoe mais, né, a voz dos atingidos e atingidas dos movimentos, do que é a representação do CNDH. Se você for ler a resolução número 5, fica muito evidente, né, ali o que tem de demarcação e de diferença frente ao decreto, né, outras iniciativas aí governamentais, né, parece que vão sendo pensadas. Eu não sei se a gente também seria importante fazer pelo menos um trabalho pelo menos de maior difusão até da própria resolução número 5, né? Que já está pronta, né? E que, enfim, e que não é tão conhecida, e eu acho que seria mais do que fazer um trabalho de não alguma coisa, né? Ou não, princípio, já fazer um trabalho de sim alguma coisa, que é a resolução número 5, né? Que teve um trabalho grande aí já de elaboração, né? Enfim, eu acho que seria uma estratégia importante também de comunicação do que a gente pretende, né? Que não está tirando do nada, né? Que já foi um acúmulo e foi uma dificuldade também muito grande, né? Acho que foi um avanço também grande. E é isso, e eu, assim, em nome do homem, eu queria agradecer a vocês, Fernanda, Gustavo, Gonçalo, a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, aos intérpretes, aos membros do OMA, aos nossos estudantes e pesquisadores, pesquisadoras, né, que ficamos a semana aí desde terça-feira, tivemos também 2 oficinas à noite. E eu acho que a gente vai estar sempre, né, no OMA tentando justamente dar espaço para as diferentes vozes e tudo que é essa multiplicidade dessa agenda de direitos humanos e empresas. Tem umas que a gente vê que a gente avança mais, tanto que a gente vê que a gente avança menos, porque justamente, né, não é uma agenda fácil, né? E quando a gente mais se aproxima do núcleo do poder, do que realmente tem ali a possibilidade efetivamente de mudança, né, de estrutural, ela vai precisando de instrumentos ainda mais complexos, né? Tendo em vista elementos políticos, o Estado brasileiro, que ele o que ele está hoje também, ainda pior, né? Enfim. Mas eu acho que é uma construção, enfim, e estamos aí, né? Para somar e para a gente avançar nesse aspecto. Muito obrigada aí a todos e todas.